Isaías capítulo 55, esse texto não tem na projeção, então convido você a abrir a sua Bíblia, ou aí se você tem uma Bíblia no dispositivo móvel do celular, então você pode abrir aí também, Isaías capítulo 55, naquele domingo passado, essa foi uma referência bíblica, entre tantas citadas, eu quero começar essa palavra nessa noite lendo essa declaração de Isaías capítulo 55. Está como título aqui na minha versão, Convite aos Sedentos. Eu quero ler todo o capítulo. Então acompanhe aí o que diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece, se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busque o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Amém. É um texto muito bonito, é um texto que é profético, uma linguagem profética, e a gente lê assim, percebe alguma coisa, mas há uma necessidade da gente parar e ler e relacionar esse texto com vários outros elementos da história de Israel para que a gente possa desfrutar ainda mais da compreensão. Não quero me deter nesse texto, mas quero usar ele como ponto de partida apenas, especialmente essa expressão de declaração de que Deus, de fato, tem, né, caminhos que nos parecem estranhos às vezes. Deus governa soberano essa história e Deus nos convida para que a gente se associe com Ele nessa história. E esse é um convite para todos. Não há nenhum impedimento. Essa proposta de vem, com dinheiro ou sem dinheiro, vem desfrutar, vem cear, vem provar do banquete. Essa declaração aberta de Deus está dizendo que o coração do Senhor está aberto para todos os homens e que Ele não faz distinção de ninguém e de que o plano de vida eterna está oferecido a todos os homens. Mas a gente nem sempre compreende esse caminho de Deus na história, né, do que Ele vai conduzindo. Terminamos, eu creio, né, essas semanas, né, tendo que lidar com uma série de questões do nosso coração, né, diante, né, da dor, da tragédia, de tudo que aconteceu, né, junto da nossa família Lambe, querida, dos nossos irmãos.
e os nossos pequenos estavam se perguntando assim, por quê? Por que Deus permitiu? E muitos de nós, entre nós jovens e adultos também. Não é possível dar uma resposta que só Deus pode dar, específica. Por que determinadas coisas especificamente estão acontecendo com determinadas pessoas? Nesse sentido é que cabe a expressão da música "Ninguém explica a Deus", porque há explicações que só Deus tem para dar, e ninguém pode dar em nome dele. Mas, por outro lado, a Bíblia nos ensina que Deus explicou um pouquinho de si nas Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia é esse registro da revelação que Deus faz de si mesmo e desse propósito eterno que ele tem de vida eterna e que ele estende a todos os homens. E essa narrativa da história de Deus é a narrativa da Bíblia. A história da Bíblia é esta narrativa da história de Deus, dessa ação soberana de Deus, para a qual Ele nos convida a sermos participantes. A Bíblia conta, não só explicando para a gente o que Deus fez e como fez, mas a Bíblia conta para onde a gente vai e para onde Deus está conduzindo a gente. A narrativa bíblica pode ser dividida em 4 grandes temas, como se fossem 4 grandes capítulos. Embora a gente possa, às vezes, não ter resposta específica para questões específicas, a Bíblia dá um norte para a gente. O fato de não ter uma resposta específica para uma questão específica não significa que não haja da parte de Deus a revelação de uma resposta maior que possa nortear a minha vida. E é nesse sentido a narrativa bíblica dá um norte para a gente. É mais ou menos isso que o autor de Hebreus quer dizer quando ele descreve no capítulo 11 que Abraão recebe de Deus um chamado e sai ouvindo esse chamado de Deus, e ele é obediente a Deus para seguir esse chamado de Deus, mas o autor de Hebreus diz que ele sai sem saber para onde vai. Mas então como é que ele sai? Porque ele tem um norte, e o norte é o chamado de Deus, é a promessa que Deus faz a ele, e ele então é conduzido por essa esperança, e ele passa momentos de prova muito difíceis, entre elas a do Isaac, quando Deus pede o seu próprio filho. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que Abraão, inclusive, creu contra toda esperança. Ou seja, mesmo quando não tinha razões palpáveis, concretas, imediatas aos olhos humanos de sustentar a sua fé, ainda assim ele sustentou. Sustentou confiando nas promessas de Deus e numa experiência que ele teve de ouvir o chamado de Deus. Assim somos nós. Nós estamos caminhando nessa história. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, porque o que é a nossa vida? Tiago diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Mas nós temos um norte, nós temos a esperança. E o selo da nossa esperança é Jesus Cristo. Ao celebrarmos a ceia aqui nessa noite, nós estamos lembrando mais uma vez disso, que nós temos essa garantia, né, que Deus nos dá, através de Jesus Cristo, da sua morte, da obra que Ele realiza na cruz, da sua ressurreição, de que a nossa vida está sendo guiada e conduzida pelo Senhor e por essa esperança. Quero então pensar com vocês nessa noite um pouquinho sobre essa grande história e qual é o sentido da nossa vida nessa história que é a história de Deus. Então a narrativa bíblica pode ser dividida em 4 grandes temas. O primeiro tema é a criação, o segundo tema chama de queda, o terceiro tema os estudiosos chamam de redenção e o quarto tema nós podemos chamar de consumação. Do que se trata o primeiro tema? O primeiro tema trata da criação de Deus. E em Gênesis capítulo 1, verso 31, nós lemos assim: E Deus viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado o quê? Muito bom. É o 6º dia, não é? Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. No 7º ele descansa. Então, no 6º dia, terminada a sua obra da criação, Deus contempla o que Ele faz, e Ele faz essa avaliação. Qual é a avaliação de Deus? Tudo havia ficado muito bom. Ele fez o mundo bom. Ele criou um homem, à sua imagem e semelhança, e colocou-o em um jardim. O que Gênesis nos ensina? Que Deus é o Criador de tudo o que nós conhecemos, não é? Do universo e também da gente. E ao criar o ser humano, Ele cria de um modo especial e diferente de todo o restante da criação. Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. E essa expressão, lá no texto original hebraico, tem esse significado. Quando um governo, um rei soberano conquistava um território, ele erguia lá uma imagem, uma estátua dele,
certo? É como se fosse, usando uma linguagem mais próxima do nosso tempo, ele erguesse um monumento numa praça central daquela cidade, para todo mundo daquela cidade saber que o governo dele se estendia até ali, aquela cidade. Então, quando o autor de Gênesis, inspirado pelo Senhor, escreve assim, e diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está dizendo que Deus criou esse mundo e nos colocou aqui como uma espécie de representante dele no governo da terra. E ele disse então o que para o homem? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre este mundo. E o homem vai exercendo esse domínio, essa administração, essa gestão, numa linguagem bíblica mais antiga, usado há muitos anos atrás, a gente quase não usa mais essa expressão, né? Nós exercemos mordomia, não é? A palavra mordomo está muito associada àquele sujeito em pé na porta, abrindo a porta, né? De mansões de gente muito próspera, né? E às vezes a nossa cultura acabou ganhando um sentido também de gente que desfruta de muitos privilégios. Mas a ideia é de administrador, daquele que zela e cuida. E o papel do homem é ser parceiro do Criador, exercendo, então, domínio na terra. Mas a Bíblia ensina nessa história que alguma coisa aconteceu lá. A partir do capítulo 3, o homem desconfia de Deus, seduzido e enganado pela serpente. A serpente aparece no paraíso e seduz o homem e a mulher e os engana. E a Bíblia diz, então, que eles começam a desconfiar, né, que Deus não disse tudo o que tinha que dizer. A serpente consegue colocar uma dúvida na relação do homem com o seu Criador. E em algum momento esse homem, então, começa a desejar ser Deus, ter autonomia de Deus. A criatura quer autogovernar-se. E aí vem o pecado. Deus criou o mundo, estabeleceu um princípio, de todas as árvores dos jardins você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não se deve comer. Há um princípio, há uma regra, há uma lei. Ela expressa o caráter de Deus, expressa um propósito de Deus naquele momento, mas a desconfiança, a gente diria na linguagem nossa depois, né, a incredulidade acerca da palavra de Deus se instala no coração de Adão e Eva, e eles começam a pensar na possibilidade de uma vida de autonomia em relação a Deus. Obrigado, Márcio. De autonomia em relação a Deus. Gênesis capítulo 3, 17, 18, 19 está ali sintetizado. Diz assim, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento. Você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus havia dito que no dia que o homem comesse a árvore da ciência do bem e do mal, ele morreria. A serpente disse, não vai morrer coisa nenhuma. A serpente mentiu. Adão deu ouvido às mentiras, a Eva deu ouvido à mentira. Desconfiou de Deus, a incredulidade entrou. E com isso toda a terra foi afetada. E esse capítulo da história, da narrativa bíblica, da história humana, a gente chama de queda. O momento em que o homem tem o seu relacionamento com Deus, que é a fonte da vida, interrompido. Ele entra numa relação agora de rebelião, de oposição ao Criador. E ele agora passa a experimentar o oposto que havia antes, sofrimento e morte. O mundo jamais será o mesmo depois daquele momento, até os nossos dias. Saiu do seu eixo, saiu do seu prumo, perdeu o seu equilíbrio. O homem se estranha a si mesmo. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós estranhamos a nós mesmos, nós temos crises pessoais, que a gente, às vezes, pensamentos que nos vêm que nós não temos nem coragem de falar com as pessoas, de dividi-los. Ficaríamos envergonhadíssimos se os nossos pensamentos mais íntimos fossem revelados e publicados. Há uma crise pessoal, a gente não se entende, a gente não se entende com o nosso semelhante, com a nossa família, há tensões e conflitos dessa relação, há um conflito com a natureza. A gente agora tenta exercer domínio sobre a natureza, mas a gente não consegue exercê-lo de um modo adequado. O apóstolo Paulo vai descrever isso em Romanos dizendo, eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu sei agora as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Ele diz, na minha mente, eu tenho entendido que Deus tem propósitos, mas o meu coração, na minha carne, eu me inclino em uma outra direção, de um modo que o querer até me vem na mente, mas eu não consigo realizar. Não é assim com a gente. A gente, às vezes, tem um ato indelicado com alguém e depois pensa, puxa, eu não queria ter feito assim. O que aconteceu comigo?
O mundo nunca mais foi o mesmo. E esse mundo é um mundo agora de sofrimento, e a morte é, presente, uma sombra constante sobre todos nós. Ninguém está livre da experiência do sofrimento, nem mesmo um crente em Jesus. Há aí uma teologia muito mal sustentada, mas que acaba ganhando simpatia de alguns, que parece que depois que você entrega a tua vida para Jesus, agora é tudo, de bom para melhor. Você está livre de tudo. E se acontecer alguma coisa, é porque alguma coisa está errada, porque o certo é de bom para melhor. Porque Deus vai fazer tudo agora, você está livre. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Na verdade, a Bíblia ensina e mostra que a gente está nesse mundo ainda sofrendo as consequências da queda. Paulo está, segundo o livro de Atos, pregando numa reunião à noite. Gente, é Paulo. E é uma reunião de quê? Da igreja. E sabe quem está nessa reunião de igreja? Um rapaz, um jovem, chamado Eutico. Não sei se estava muito quente aquele ambiente, certamente não era um lugar como Curitiba, né? Ele estava sentadinho mais na janela, talvez para pegar um arzinho. A Bíblia diz que Paulo vai se estendendo, vai pregando, vai estendendo, vai estendendo. Está vendo? E você acha que eu prego muito. Você não viu Paulo pregar, tá certo? Ele vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo. Eutico cochila, cai, é uma espécie de sobrado e morre. Um jovem que morre em um ato de culto enquanto o apóstolo Paulo está pregando. Naquele momento, Paulo desce, dirigido naturalmente pelo Espírito de Deus, e ora por Eutico, e Eutico volta à vida. Então, aquela tragédia foi amenizada naquele momento, circunstancialmente, com Eutico retornando à vida. Deus quis fazer assim através do apóstolo Paulo naquele dia. Mas sabe o que aconteceu? Paulo morreu um dia. E sabe quem morreu também? Eutico morreu um dia. Porque esse é o ciclo do mundo que nós vivemos. Esse é o momento que nós vivemos. Por causa da queda. O mundo não é mais um lugar em que a gente possa ter planos seguros. Por isso a gente canta e reafirma que a nossa segurança está no nome do Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a dizer, se uns confiam em carros, e outros em cavalos, e outros no seu braço forte, seja em que alguns confiam, a palavra do Senhor nos ensina a dizer o quê? Nós, porém, confiamos no Senhor. Mencionaremos o nome do Senhor. Ele é a nossa confiança. Entramos, então, em um outro momento da história. A história da redenção. E que, de um modo muito mais claro, começa a ser desenhado na ação de Deus a partir de Gênesis capítulo 12, quando ele chama o homem chamado Abraão. Mas é interessante, quando você começa a ler o livro de Gênesis, há um primeiro momento em que Deus não manda profeta, não escolhe ninguém e deixa o homem experimentar um pouco desse autogoverno que ele quer viver. E a Bíblia diz que a violência aumenta, há o primeiro homicídio da história, um irmão mata o outro, não é? Surge um sujeito extremamente violento chamado Lameque, que diz que com ele ninguém pode, que ele é violento mesmo. Então a violência vai aumentando na terra, e aumenta tanto que Deus escolhe um homem chamado Noé. E ele exerce o juízo pelo dilúvio sobre toda a violência da terra, mas ele preserva um homem que, em relação ao seu contexto e à sua época, a Bíblia declara ele como um homem justo e bom. Noé é preservado. Mas o que acontece depois que Noé foi preservado? A terra volta a ser um lugar pacífico, ordeiro, tranquilo? Não. O que essa parte da história da Bíblia nos ensina? Que nenhuma família, mesmo a mais correta, a mais decente, a mais comprometida, inclusive, com os princípios de Deus, será capaz de trazer redenção para a humanidade. Não está em nós, não está em nenhum homem salvar-se a si mesmo ou salvar o outro. E a história começa a nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. Através de Abraão, Isaac, Jacó e depois o povo de Israel que surge, e depois a liderança de Moisés, as leis são dadas, há um chamado para que a nação de Israel possa revelar a Deus às nações. Não é? Há muitas profecias, uma delas essa que nós lemos, que fala dessa expectativa de Deus, mas a lei não consegue ser observada adequadamente. E aí, finalmente, nós chegamos nesse momento do Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou, o quê? A plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para falar da sua condição humana, mas também nascido debaixo da lei, a fim de redimir. Por isso essa parte da história bíblica é chamada de redenção. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Este é o terceiro capítulo da história bíblica. Então Deus, através de toda a história do Velho Testamento, vai conduzindo o homem a este momento, e este momento chave, esse momento da história, Deus olha e diz, este é o melhor momento. É o chamado na nossa Bíblia do Novo Testamento, em que ele se revela através do seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? Paulo então diz que foi na plenitude do tempo, naquele momento exato. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Por quê? Porque por mais que a gente se esforce para ser justo e decente, a gente não consegue agir corretamente. Por mais que a gente tenha conhecimento da lei de Deus, a gente não consegue cumpri-la. No Velho Testamento, este é o pacto de Deus com Israel, com o povo. Ele diz assim, se vocês cumprirem a lei, eu vou abençoar, vou mandar chuva, não é? E a terra vai florescer. Mas se vocês se desviarem dos meus caminhos, o que diz lá? Vocês vão sofrer a consequência da terra seca. E o que acontece? Tem hora que o povo anda na presença de Deus, Deus está abençoando. E tem hora que o povo não anda na presença de Deus e sofre as consequências disso. É nesse contexto que se encaixa, por exemplo, Crônicas, né? Aquele texto famoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é? Se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, não é? Eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. É uma promessa. Por quê? Se reconhece que o povo havia se desviado, mas Deus diz, olha, enquanto vocês não voltarem para os meus caminhos, eu não posso abençoá-los. Sabe o que acontece? Deus entende que nós não somos capazes, e é isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, que a lei vai nos conduzir ao reconhecimento de que nós somos pecadores. De que nenhum ser humano consegue cumprir como deveria no projeto original de Deus, os planos de Deus. E nós estamos então condenados. Qual é a condenação? A maldição da terra e a morte. Até que então Deus diz, mas eu vou intervir. Não é? E aí o plano de redenção tem esse ápice na pessoa de Jesus Cristo. Olha aqui, entenda uma coisa. Com a queda, Deus tinha duas opções. Primeira opção de Deus, destruir tudo. Zerar tudo. Sei lá, e fazer outra coisa. Segunda opção que Deus teve, redimir e resgatar. Por isso a Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, de tanta intensidade, não é? Que Ele então deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo vem, e esse é o tempo da redenção, Ele nos reconcilia com o Criador, e agora nos convida a todos nós a sermos o quê? Cooperadores da sua missão. Então preste atenção, Cristo morre na cruz porque Ele está levando sobre si aquela sentença de Gênesis. Qual é a sentença de Gênesis? Se tomar dessa árvore, você morrerá. E sofremos as consequências. A alma que pecar, essa morrerá. Mas aí vem Jesus e toma o nosso lugar nessa maldição. Paulo diz que Ele se tornou amaldiçoado lá na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa maldição. De forma que agora é dado a mim, a você e a todos os homens uma segunda chance, literalmente. Não sei se você já encontrou alguém assim, ou se você já ouviu histórias como essa que eu vou contar, ou se você mesmo já pensou. De gente que diz, isso tudo aqui no mundo está acontecendo, está errado, mas a culpa é de Adão. Porque Adão é que errou lá, e, né, eu não tenho nenhuma culpa com Adão, e é aquela história toda de que a culpa é de Adão, mas nós somos herdeiros, né, da condição humana de Adão, somos. Mas olha o que Deus está fazendo. No capítulo da redenção, através de Jesus Cristo, Deus está removendo sobre Ele a cruz do Calvário, a maldição, e está dando a mim e a você uma segunda chance para nós fazermos uma nova escolha. É como se Deus dissesse, agora esquece Adão. É como se Deus dissesse, agora esquece Adão. Você está de novo diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não está aqui literalmente, mas a ideia da escolha está feita. E qual é? A escolha da fé. Assim como Adão precisava confiar em Deus,
O que o Senhor convida a gente a fazer nesse momento? A confiar em Deus. De novo, Deus está dizendo agora, não mais a mim e a você por causa de Adão, mas nos dando a liberdade para escolher. Por isso Paulo diz, eu não conseguia escolher, não havia o que escolher, mas agora nós podemos fazer uma escolha. Ele diz, há dois caminhos, há um que é estreito e há um que é largo. E ele diz, escolha o caminho estreito, aquele que nos parece difícil, o caminho da renúncia pessoal, o caminho da fé. Ele está todo o tempo nos convidando, através da pregação do Evangelho, a fazermos a nossa escolha. É como se ele dissesse, bom, Adão não vai mais escolher por você. Cada ser humano agora tem o seu direito a fazer a sua escolha. A escolha de confiar em Deus, se voltar para o Senhor e confiar no Criador e no seu amor, ou tentar resolver a vida por conta própria. Porque Deus esperou tanto tempo para chegar à plenitude dos tempos? Tantas questões. Estava falando hoje pela manhã. A gente responde uma questão, fica mais clara uma dúvida que a gente tem, mas sabe o que acontece depois? Surgem mais umas 3 ou 4 perguntas. Mas veja, a gente precisa entender e a gente precisa compartilhar o nosso testemunho com as pessoas e dizer o seguinte, nós sofremos nesse mundo porque nós tentamos governar esse mundo sem Deus. E Deus está dando para a gente uma segunda oportunidade, dizendo, olha, agora que vocês tentaram fazer do jeito de vocês, não deu certo, querem fazer do meu jeito. E a gente diz, Senhor, eu quero, mas precisa confiar em mim. Você precisa confiar em mim. Confiar a sua vida e o governo da sua vida à minha direção. Amém? Isso é fé. Por isso a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas saiu, por quê? Porque confiou em Deus e na sua promessa. E porque confiou em Deus na sua promessa, ele é chamado de pai da fé, o modelo de fé. Ou seja, eu e você somos chamados como Abraão a confiar em Deus. Nós não sabemos tudo porque não entendemos os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Ele não revelou todos os seus segredos, os seus mistérios, e nós vamos caminhar em uma vida, às vezes, tendo que lidar com momentos misteriosos, de difícil compreensão, de difícil discernimento, mas o que ele nos convida a si mesmo é uma relação de confiança e fé. E a promessa que nós lemos em Isaías 55, que se repete de muitas outras formas, com muitas outras palavras em toda a Bíblia, que no final vai dar tudo certo. Se nós confiarmos nele, confiarmos no seu amor. E olha o que Deus faz. Porque o Deus que pede confiança é um Deus que faz um investimento alto. Deus podia ter revelado-se na história da redenção de muitas outras formas. Mas por que você acha que Deus resolveu revelar-se como um pai que entrega o seu filho por nós? Porque eu creio que seja senso comum entre todos nós que não há amor maior do que amor de pais e filhos. Podemos sentir as perdas de um pai, de uma mãe, de um primo, de um tio, de um amigo, de um avô, de uma avó, do marido, da esposa. Mas os nossos filhos não. Não é? Dói demais. Dói demais. É como se Deus estivesse dizendo, olha, estou disposto a investir o meu filho para que você confie em mim. Eu estou dando ele por essa relação. Por isso a Bíblia diz, Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Por isso Paulo em Romanos 8 diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como é que a gente não vai confiar de que ele vai nos guiar ao fim que nós aspiramos no nosso coração? Que é voltar ao paraíso. Voltar àquele tempo em que não havia morte, não havia sofrimento, em que não havia estranheza entre as pessoas, não havia guerra, não havia disputa, em que a gente vivia essa plenitude da vida que nós perdemos quando a gente se rebelou no pecado contra Deus. Deus está dizendo, volte para mim, volte-se a mim. Essa é a convida à redenção, esse é o convite do Evangelho. O que Cristo está fazendo? Paulo diz, Cristo está nos reconciliando com Deus. E ele diz em Coríntios que ele nos deu o ministério da reconciliação. E agora, então, nós estamos aguardando a expectativa
do último capítulo dessa história. Qual é o último capítulo dessa história? Consumação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 17, está sintetizado ali. Eu quero convidar você a ler junto comigo. Participa lendo. Vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. E Paulo diz então que no abrir e fechar de olhos, né, nós seremos transformados. Olha aqui os versos seguintes, leia comigo. E o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, aleluia, glória a Deus, que promessa extraordinária. Esse é o último capítulo da história. E qual é o momento que nós vamos viver como seres humanos? Um tempo em que nós seremos glorificados, um novo corpo, uma nova história, um novo momento, novos céus e nova terra. Queridos, é isso que a Bíblia ensina em toda a sua história. Que Deus criou, mas que houve um problema da queda. Mas que Deus não destruiu o ser humano, mas de amor a este ser humano, como um pai ama um filho, a sua imagem e semelhança, Deus age em resgate deste homem, desta mulher, do ser humano, e envia seu filho Jesus numa demonstração do seu investimento de amor. Jesus assume o nosso lugar. Jesus é o Filho de Deus que nós não conseguimos ser, e Ele é o Filho de Deus que Deus pretende que a gente seja, e Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Toda a maldição é lançada sobre Ele, e agora nós temos de novo a oportunidade de fazer a livre escolha, de crer e confiar no Senhor, de pôr nele a nossa esperança e a nossa confiança, e ter a certeza, ainda que a gente não entenda os seus pensamentos perfeitamente, ainda que a gente estranhe os seus caminhos, mas que haverá um momento em que nós vamos pegar uma roseira, como diz Isaías 55, e a nossa mão não será ferida no espinho. E que os espinheiros não vão nascer árvores frondosas, um jardim vai ser restaurado, não é? É um outro momento da história. E a Bíblia diz que esse dia vai chegar. E aqueles que partiram antes de nós vão voltar e vão estar lá. E nós vamos estar com eles e vamos nos reunir. E se alguém estiver vivo naquele dia, não passará pela morte física, mas terá transformado. E nós vamos estar com o Senhor para todo e sempre. Amém? Mas ainda não chegou esse momento para nós. Nós estamos no capítulo da redenção. Lembra comigo quais são os 4 capítulos, então, da história bíblica como um todo? Criação, queda, redenção, consumação. Nós estamos na redenção, nesse capítulo da redenção. Paulo diz que quando a gente celebra a ceia, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que a consumação chegue. Às vezes eu tenho a impressão que está tão perto esse dia. Você também tem isso, irmãos? Amém? Como é que a gente vive a nossa vida, então? Eu estou aqui na fase da redenção, você também. E essa é a questão. Qual é o meu lugar nesse momento da história? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? E o que nós podemos esperar do Senhor? Então, eu queria compartilhar alguns textos finais com vocês. Primeiro, esse texto de 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Deus espera de mim e de você? Que a gente viva para Deus. Quando Ele diz que a gente não viva mais para si mesmo, porque, o que significa essa expressão? Porque esse é o curso natural do mundo sem Deus. O homem sem Deus vive para si mesmo. O que Adão pensou em viver lá? Enganado pela serpente, não crendo na palavra de Deus, nem na sua promessa, e naquilo que Deus havia estabelecido como princípio da vida? Aí eu posso viver para mim mesmo. Por que viver preso a Deus? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, Cristo veio e agora nós estamos vivendo a experiência da salvação. Não viva mais para si mesmo, mas viva segundo os princípios de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 14, versículo 8. Que promessa tremenda, olha o que diz. Vamos ler juntos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos,
O medo e o terror da morte já foi tirado do nosso coração. Do que vem depois da morte. A gente pode temer pela dor, a gente pode temer pela circunstância, não é? Mas já a morte já não tem mais um terror, porque nós temos uma esperança de que vivos ou partindo, nós pertencemos ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Amém? Gente, que coisa tremenda. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor conta com a gente para sermos missionários dele nesse mundo. Olha o que acontece com a salvação. Esse lugar não é mais o nosso lugar, gente. Sabe o que acontece com a gente? Eu acho que posso falar mesmo assim no plural, sem deixar ninguém de fora. De vez em quando a gente se esquece que a gente está aqui de passagem. De vez em quando a gente se esquece que aqui não é mais a nossa casa. Esse mundo está quebrado. Deus está preparando coisa melhor para a gente, para os seus filhos, para aqueles que estão respondendo, né, sim ao convite da fé, a confiar sua vida ao Senhor. E aí a gente começa a trabalhar e a prosperar, e a gente começa a cuidar da vida, e às vezes a gente se distrai da confiança em Deus, se distrai de buscar a direção de Deus para a nossa vida, e a gente começa a ficar confortável. Mas Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que a vida neste momento da história, né, ainda que a gente tenha Cristo no coração, é como se nós estivéssemos alistados num combate, numa batalha. E Paulo escreve aos Efésios, então diz, vistam toda a armadura de Deus. Ele fala do capacete, fala do escudo, descreve uma roupa típica da época, de um soldado romano. Mas o que Paulo está usando é a imagem de que nós estamos, como crentes em Jesus, envolvidos numa batalha de natureza espiritual. Por quê? Porque há homens e mulheres neste mundo que ainda estão escolhendo rejeitar a fé, rejeitar a Deus, rejeitar o convite do Evangelho. E Jesus advertiu a gente, no mundo tereis aflições. Ele não disse, vocês que são incrédulos terão aflições, vocês que não querem saber de mim terão as aflições. Ele diria isso no Velho Testamento. No Velho Testamento ele diria, bom, você que é fiel vai estar protegido. Se você não for fiel, você não estará protegido. E o que aconteceu no Velho Testamento que nós aprendemos, que a lei nos ensina? Que ninguém consegue ser fiel, a menos que Deus nos guarde e nos proteja. Então nós estamos vivendo este mundo, e esse é um tempo difícil, porque Jesus disse que as pessoas iriam odiar a pregação do Evangelho às vezes, que nós iríamos compartilhar essa mensagem, e essa mensagem soaria agressivo e ofensivo, e elas rejeitariam com ódio. Este mundo está em guerra, e nós estamos em guerra. Mas sabe a impressão que eu tenho? Que às vezes nós temos uma tentação que se faz presente em nossos corações humanos neste mundo. Sabe o que é? É virar para o comandante e dizer assim, comandante, eu sei que a guerra está difícil, muito tiro para tudo quanto é lado, explosões aqui e ali, de canhão e de bombas. Eu vou dar um pulinho em casa e já volto. E a gente quer dar um pulinho em casa, sentar na poltrona, pegar uma almofada bem gostosa, sentar ali, um pratinho de pipoca, pode ser pipoca, gente, no frio, bom, né? E assistir a guerra pela televisão. Às vezes a gente esquece que a gente está numa batalha. E às vezes um soldado de Cristo tomba do nosso lado. Às vezes nós somos atingidos. É o que a Bíblia chama de provação. Há momentos difíceis dessa batalha. Ali no capítulo 5 de Efésios, Paulo, 5 ou 6, eu estou querendo lembrar, não sei se é 5, se é 6, acho que é o 6. Ele fala da armadura de Deus, me ajude aí. 6, né? Efésios 6. E ali, eu estou vendo que vocês estão atentos, amém. Em Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, há uma expressão que eu queria frisar com você. Ele diz assim, que a gente precisa estar vestido com essa armadura para resistir no dia mau. Eu acho que a nossa igreja, a família Lama, tem vivido um dia mau, desde o fim de semana passado, nessa batalha espiritual que é a vida. Um dia mau. Não é? Mas quando a gente se reveste da fé, e eu tenho sido testemunho de que Gilmar e Marcilei estão firmes no Senhor. Ore por eles, mas eles têm dado testemunho de fé firme no Senhor. A Bíblia diz que a gente firme no Senhor resiste ao dia mau. Glória ao Senhor. Eu creio que é isso que aconteceu com Jó. Quando Jó disse, Senhor, eu não entendo o que o Senhor fez, mas
Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E ele dá uma declaração: Senhor, eu te conhecia como quem ouviu falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: Senhor, essa experiência toda aprofundou a minha fé e a minha confiança no Senhor. Então termina essa minha palavra, lembrando de este texto de Romanos 8. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza caída, o mundo, o universo que está caído, criada, não é? Ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, a plenitude dos tempos, né? Com a volta de Cristo. Não a vinda, mas a volta de Cristo. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E assim, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, nós que experimentamos já o Evangelho, a promessa, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção plena, né, como filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Amém? Aleluia, né? Como diz o Lucas, aleluia. É nessa esperança que nós somos salvos. Queridos, nós estamos em uma batalha espiritual. Deus conta comigo e você para fazer o quê? Enquanto estamos nesse tempo de redenção, a gente vai entendendo, não, aqui não é mais o meu lugar. Então, agora eu vou trabalhar para ter dinheiro, mas não apenas para mim. Eu vou usar esse dinheiro para investir na expansão da obra missionária, para abençoar pessoas que precisam de assistência. Agora eu tenho inteligência, fiz um curso, fiz uma graduação, uma pós-graduação, eu alcancei mais um diploma, eu passei em uma prova, em um concurso, eu ganhei uma posição de influência, o que eu vou fazer? Vou viver para mim mesmo. Não, eu vou usar essa influência, essa posição, esse conhecimento para revelar a glória de Deus às pessoas, para levar o Evangelho às pessoas, para levar de alguma forma com o meu conhecimento esse socorro às pessoas. Por isso o Senhor Jesus diz lá em Mateus: tive fome e me deste de comer. Estava frio e você nu e você me vestiu, me cobriu. Estava enfermo, você me visitou. Estava preso, você me assistiu. Enfim, eu tinha uma necessidade, você viu, percebeu e chegou para mim e socorreu. Como Deus está agindo neste mundo? A gente se pergunta, como Deus vai agir neste problema? Sabe qual é a resposta? A resposta de Deus é: eu vou agir através de você. Deus está nos chamando, enquanto nós esperamos essa plenitude dos tempos, essa consumação dos séculos, melhor palavra, melhor expressão, né? Para não confundir lá com a expressão de Gálatas, essa consumação, enquanto a gente espera esse capítulo final glorioso, essa esperança com a qual nós fomos salvos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo a boca de Deus para dizer para as pessoas: vem para Jesus, vem para o Senhor, confia nele. Nós estamos sendo as mãos de Jesus, de Deus, dizendo: vem cá, deixa eu te erguer, deixa eu te ajudar. Nós estamos sendo os braços de Deus para dizer: vem cá, eu sei que você não está bem, deixa eu te dar um abraço. Nós estamos sendo os recursos de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo e tenham esperança que nós temos. Amém? É nessa direção que Paulo diz assim: faço todas as coisas por causa desse Evangelho. Eu me faço de fraco para ganhar fraco, eu me faço de judeu para ganhar judeu, eu me faço como sem lei para ganhar os que sem lei, me faço debaixo da lei. Ele vai usando expressões da época, do seu contexto, para dizer: eu estou fazendo um esforço. É como se ele dissesse assim: eu aprendo a falar inglês para pregar quem sabe inglês. E eu me sento no meio-fio da calçada, do lado daquele moço que está sentado no meio-fio da calçada, para falar para ele. Eu estou fazendo esforço. Por quê? Porque ele não sabe o dia de amanhã. Paulo não sabia como seria o dia de amanhã, mas sabe o que ele tinha achado? O seu norte. Esse é o nosso norte. Nós estamos aqui de passagem. Ainda há muita luta que todos nós vamos compartilhar, mas a gente vai se ajudar, amém? E a gente vai olhar para fora e dizer: Senhor, quem mais pode vir para essa esperança? Quem mais está ao alcance da nossa pregação? Quem mais está ao alcance do anúncio da mensagem? Quem mais está ao alcance do ensino do Evangelho? Quem mais está ao alcance do serviço que a gente pode prestar como igreja? Por quê? Porque essa vida não é tudo de Deus para nós. O melhor de Deus não está nessa terra. O melhor de Deus está onde o Mateus está nesse momento, amém? Para onde nós iremos, e muitos outros amados nossos já foram antes da gente, nós iremos em Cristo Jesus estar lá com eles. Queridos, nós vamos celebrar a ceia nesse momento, e a ceia nos lembra tudo isso. Eu convido você a um tempo de oração,
a pensar um pouquinho no que nós compartilhamos aqui nessa noite com você. Não dá para explicar todos os acontecimentos que nos atingem. A gente não consegue entender porque Deus permite algumas coisas, mas dá para entender que neste mundo há uma luta sendo travada. A gente sofre muitas aflições, mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus. A gente está sujeito nessa peregrinação, nesse tempo em que nós estamos aqui como forasteiros, a muitas lutas, as muitas dores. Foi Jesus quem disse, no mundo não vai ser fácil, vocês terão aflição. Mas ele diz, tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu por mim, ele venceu por você. E não há nenhuma dor, nenhum vale tão sombrio da morte, nenhuma perda, nenhum sofrimento, que ele não entenda por não ter vivido. O autor de Hebreus diz isso, que nós temos um sumo sacerdote, fala de Jesus, que pode se compadecer da gente, porque como a gente, ele em tudo foi tentado, embora sem pecado. Isaías capítulo 53 diz, ele é um homem de dores, experimentado no sofrimento. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Às vezes a gente vive uma experiência de dor, de perda, uma frustração. A gente fica assim com umas crises. Eu acho que Deus está me castigando um pecado. Deve ser um pecado que eu fiz, uma coisa errada que eu fiz, sei lá, né? Eu não agi corretamente, agora Deus está me punindo com essa dor. Se você vivesse o Velho Testamento, você podia pensar assim. Porque tem a função de ensinar a gente a obediência ali, né? Mas sabe o que acontece? Não é que você não tenha pecado ou que eu não tenha pecado. E não é que a gente não merecesse uma dura disciplina de Deus. Mas a Bíblia diz que a dura disciplina de Deus pelos meus pecados caíram sobre os ombros de Jesus. A dura disciplina de Deus caiu sobre os ombros de Cristo Jesus. Às vezes Deus nos corrige, nos disciplina, mas a Bíblia não está falando de tragédia, quando fala disso em Hebreus. De modo que a gente às vezes luta e tem que dar com sofrimento, sabe por quê? Porque esse mundo está caído, precisando de redenção. Às vezes a gente sofre até a consequência de uma imperícia, de uma coisa que a gente fez errado. Mas a Bíblia não diz que Deus está fazendo isso para punir, sabe por quê? Porque todo o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. Então, quando a gente atravessar um tempo difícil, a gente não entender por que ele está atravessando aquele momento, e o coração ficar lutando com um monte de perguntas, pelo menos essa a gente não precisa se fazer. Será que eu errei? Primeiro porque a resposta para uma pergunta como essa, sim, você errou em algum momento, eu não sei em que momento, mas em algum momento você errou, porque todos nós pecamos. Mas não, é porque no mundo a gente está ainda agindo como esse missionário, esse soldado de Deus, esse homem, essa mulher, guerreiro do Senhor, movido por essa esperança de que um dia a gente vai passar esse momento, mas nós estamos aqui como missionários. Deus não nos tirou da terra ainda, não nos levou à sua presença, porque Ele permitiu que a gente trabalhasse em cooperação com Ele. Por isso Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, na obra que Ele está fazendo. Amém? Convido os diáconos para virem aqui à frente. E ao celebrarmos a ceia nessa noite, nós esperamos, e eu desejo em Cristo, que esses sejam os conteúdos que nós tenhamos em mente ao celebrar a ceia. Que Cristo Jesus deu sua vida por nós, seu corpo na cruz, seu sangue na cruz. Seu sangue na cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a liberdade de escolher, não mais escravos do pecado, mas livres para escolher de novo, pôr em Deus a nossa confiança. E crer que Ele vai conduzir soberanamente a história de todos nós, a história dos que confiam nele, para um fim glorioso, o fim que a gente espera. Jeremias disse algo parecido e certamente ele nem tinha muita noção do que estava dizendo. Mas em um ato profético, Jeremias disse, eu sei os planos que eu tenho para vós.
Lembra desse texto de Jeremias? Planos de paz, para ajudar um futuro e uma esperança, para lhe dar o fim que desejais. Os salmistas, quando falam nisso, confia no Senhor, entrega a Ele o teu caminho e Ele vai realizar tudo o que precisa. Ele não está falando de a realização de um sonho na terra, de uma coisa circunstancial, embora inclua bênçãos presentes, bênçãos materiais, bênçãos de saúde, não é? De conquistas, mas ele está falando de algo muito mais perene, porque as conquistas da terra não são perenes, são passageiras, são efêmeras. Essa vida é efêmera, gente. Porque sonhar com este mundo, como se aqui fosse, não é, tudo que Deus tem para nós. Precisamos sonhar mais com a eternidade, amém? Sonhar mais com aquele dia glorioso da volta de Jesus. Enquanto o teclado estiver tocando, a gente não vai cantar, só o fundo musical do teclado. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. E eu convido você que entregou a sua vida a Jesus, que fez dele o seu Senhor e o seu Salvador, a tomar do pão e a tomar do cálice, segurar, aguardar que todos sejam servidos. Podem ir. Depois que todos forem servidos, aí então nós vamos juntos tomar o pão e beber o cálice e cantaremos um hino muito especial para encerrar esse culto nessa noite, de dedicação, de louvor e de reafirmação da nossa esperança no Senhor. Enquanto nós estamos assim nesse ambiente de adoração, de oração, deixa eu perguntar por onde os diáconos passaram, algum irmão, alguma irmã que deixou de pegar de algum dos elementos, faz um sinal, levanta a sua mão se você não pegou, deixou de pegar por algum descuido. Não? Então podem retornar, todos foram servidos, vamos servir aqui o Marcos, vamos servir os irmãos como diáconos e vamos celebrar essa ceia juntos.
A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu o ato da ceia. Estava reunido com os seus apóstolos. A Bíblia diz em João que ele, tendo-os amados, amou até o fim. Momento de profunda comunhão, mas um momento também difícil, porque era um momento de despedida. Não é? E ele disse, olha, haverá um momento em que eu não vou estar aqui com vocês. Vocês vão estar tristes. Vocês vão chorar. O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar. Mas ele disse, mas haverá um outro momento. Haverá um outro momento em que a alegria vai voltar. E ele falava da ressurreição. E a alegria que vocês vão desfrutar, ninguém jamais poderá tirar. Eles não estavam entendendo muito bem, certamente, o que Jesus estava explicando naquele momento, não é? Mas depois tudo ficou claro. E é isso que os evangelhos mostram para a gente. A ressurreição de Jesus, que também está presente na celebração da ceia em memória do Senhor, sua morte e sua ressurreição, ela é esse selo de Deus, essa garantia de Deus, pode confiar. Assim como ressuscitei meu filho, vou ressuscitar você. Assim como ele recebeu um corpo novo, glorificado, você vai receber um corpo novo, glorificado. Queridos, é essa a esperança que nós celebramos. Enquanto estamos aqui, missionários, vivendo não para a gente, mas para o Senhor, chamando as pessoas para viverem para o Senhor, usando os recursos, o conhecimento e a influência. Mas hoje aqui nesse ato de ceia, nós somos a nossa reunião de celebração da nossa esperança, amém? Irmã Vera vai orar ao Senhor, vai consagrar esse momento. Querido Deus, muito obrigado por o Senhor ter mandado Jesus Cristo para que morresse naquela cruz por nós. Muito obrigado, Jesus querido, porque o Senhor não mediu esforços, ó Deus, e morreu por nós naquela cruz, mas o Senhor não ficou morto, o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor está vivo, está no meio de nós, e nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Jesus querido, por tudo que o Senhor fez por nós. Continue conosco, ó Deus, nos perdoe, porque tantas vezes nós te entristecemos, e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos cada dia neste mundo, testemunhando de Ti, sendo, ó Deus, testemunhas vivas do Senhor, por onde quer que andemos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Nós te oramos agradecidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, convido você a primeiro tomar do pão em memória de Jesus nesse momento. Agora eu convido você a beber do cálice em memória de Jesus também. Nós temos uma última canção para cantar. Não temos? Músicos, por favor. Instrumentistas aqui em cima. Vamos terminar cantando essa canção. Vamos cantar? Vamos lá? Vamos ficar de pé? Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és soberano. E essa história não é a nosso respeito, mas é a respeito do Senhor e dos Teus planos eternos. Hoje aqui mais uma vez, na leitura da Tua palavra, fomos recordados de que o Senhor criou todas as coisas boas, muito bem criadas, e nos fez livres para escolher. E que houve um momento em que nós fizemos uma escolha errada, através da representação dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva. Mas nós também, ó Deus, aprendemos e lembramos e recordamos que entre a aniquilação e a destruição, o Seu amor o conduziu em nossa direção para nos trazer redenção. E a gente entende que esse mundo não é como deveria ser, mas que um dia essas coisas todas terão passadas. E o Senhor está fazendo nova todas as coisas. E que a ordem vai ser restabelecida. E a plenitude da vida será novamente experimentada por aqueles que estão fazendo hoje, pela cruz de Jesus, a sua escolha. Senhor, nós escolhemos a Jesus. Entregamos a Ele o governo da nossa vida. Agora ajuda-nos a vivermos esta vida momentânea na terra. Esta vida que é descrita como uma peregrinação, como se fôssemos forasteiros, gente de passagem. Ajuda-nos a vivermos esta vida para o Teu louvor e para a Tua glória. Ah, Senhor, não nos deixe ficar com o nosso coração apegado demais às nossas conquistas. Não nos deixe, Senhor, guardar no nosso coração mágoas ou ressentimentos que devem ser, tão logo temos consciência deles, sarados através de uma palavra de perdão. Ah, Senhor, nos ajuda a sermos esses homens e essas mulheres de Deus que andam pelas ruas dessa cidade
convidando a todos, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus, como te ensina a tua palavra, procurando discernir a tua vontade um dia após o outro, tentando compreender a tua vontade, ó Deus, e aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ajuda-nos, Senhor, a vestirmos essa armadura de soldados para podermos resistir no dia mau. E que esse olhar do horizonte seja sempre diante dos nossos olhos, Senhor. Que a gente não fique olhando muito para baixo. Mantenha o nosso queixo erguido, o nosso olhar no horizonte, porque a gente sabe, em algum momento, o céu vai ser recolhido como uma cortina e a luz da eternidade vai invadir a história. E o novo céu, a nova terra, se tornarão não mais uma esperança, mas uma realidade. Senhor, que o nosso coração nunca perca de vista. Como termina a palavra do Senhor em Apocalipse, terminamos esse culto. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Entregamos mais uma vez em oração Gilmar e Marcilei. Te louvamos pelo testemunho de fidelidade que eles têm dado. Seus corações estão feridos, doloridos na alma, Senhor, de uma dor indescritível. Mas a Tua palavra promete consolo e conforto. Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo foi derramado como o Espírito da consolação. Derrama consolação no coração deles. De toda a família Lamb, de toda a família, Senhor. Da parte da Marcilei, da parte do Gilmar. Senhor, nós pedimos pela Raquel e pelo Gabriel. Senhor, nos alegramos ao perceber os sinais de melhora, de progresso, mas ainda ficamos com o nosso coração apreensivo, preocupados. Senhor, nós queremos vê-los bem, de alta, saindo daquele hospital, retomando a vida deles. Senhor, nós não entendemos, mas nós confiamos no Teu amor e no Teu cuidado. Então sara o Gabriel, que aquela pele ferida pela queimadura seja renovada numa pele nova, Senhor. Sara Raquel, que a pele ferida pela queimadura seja renovada numa pele nova. Obrigado, seu rosto ficou intacto, não foi ferido, Senhor, obrigado. Nós assim os entregamos diante do Senhor em oração e declaramos a bênção do Senhor sobre eles, sobre toda a Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, até o dia em que Jesus virá. Amém e amém. Deus abençoe. Não saia correndo. Você antes dá um abraço em quem está do seu lado, quem participou desse culto com você. Foi um tempo bom.